Vamos lá, então, agora, para a doutora Carolina. Tá? Essa pergunta foi feita pela Tâmara Ferrugem, lá da Paraíba, médica da Paraíba. Tá? Muito bom ter gente do Nordeste assistindo aqui com a gente também. A pergunta é a seguinte: tem surgido maiores queixas de disfunções sexuais nesse momento? Acho que no momento da quarentena, a queixa tem aumentado? E quais terapias podem ser aplicadas nesse contexto? Pergunta da Tâmara. Então, Tâmara, tem sim, assim, a principal queixa é com relação à libido, por conta do estresse dos relacionamentos, né? Então, muitas vezes o casal convivendo junto, isso vai gerando os atritos, e também tem aquela coisa da hiperconvivência, né? De você não ter um espaço só seu, de você não ter um momento sozinha, de você ter que compartilhar todo o seu dia com alguém, isso às vezes afasta. Então, sim, tem surgido mais disfunções sexuais e a gente, nesse momento, tem a ferramenta virtual, né? Que a gente pode fazer a terapia sexual online. Infelizmente, agora não podemos fazer outras coisas como laser terapia, que às vezes tem algumas indicações de sexualidade, a própria fisioterapia, tratamentos mais físicos mesmo, com o advento da quarentena a gente não consegue fazer. Mas a terapia é uma grande ferramenta. Então, é o que dá para fazer no momento. Né? E eu acho que com a liberdade agora da telemedicina, tranquilamente dá para se fazer a terapia sexual. Eu queria complementar que as disfunções sexuais elas podem ser desencadeadas ou até podem ser exacerbadas pelo estresse, pelas síndromes ansiosas e pela depressão. Então, precisa se definir, né, qual é o tipo de disfunção sexual que aquele cliente está apresentando ali na tua frente. E mesmo que a causa seja orgânica, a perpetuação da disfunção vai fazer com que esse cliente desenvolva também um quadro psicogênico. Né? Então, as coisas começam a se somar. Mas, nesse momento, como a Carolina falou, o uso das energias para as questões das dores, né, na relação vaginal por falta de lubrificação, ou para as incontinências urinárias e as incontinências ao coito, isso a gente está um pouco restrito. No curso, né, a gente vai ter módulo teórico prático até, né, Carol? Sobre a radiofrequência, né, e a laser terapia, a fisioterapia do assoalho pélvico, mas no momento agora da pandemia, a gente fica muito no suporte. Ou da medicação, se for possível, medicar o cliente, ou até realmente da terapia online. Então, por hora é isso. E eu volto a falar da meditação, que foi a minha primeira explanação aqui. Meditação é uma das grandes ferramentas para tratamento de disfunção sexual. A gente usa a técnica do mindfulness. Inclusive, a gente vai ter aí quase 6 meses de treinamento dos nossos pós-graduandos para aprenderem a meditar e aprenderem a ensinar o cliente a praticar a técnica de meditação. Já tem um monte de estudos, sai pelo menos uns 30 estudos por mês de meditação, né? Para várias doenças, e em sexualidade é uma das grandes armas que a gente tem para a melhoria da resposta sexual. Perfeito, doutora. E é interessante ver a quantidade de opções, né, que a gente tem para abordar esses pacientes, não só agora na quarentena, mas ao longo de todo o período aí. E às vezes a gente não sabe, né? Às vezes o clínico ele não faz nem ideia do tanto de coisa que a gente pode lançar a mão para tratar. Mas muito bom. Vamos dar seguimento aqui. Chegou mais uma pergunta do Túlio Andrade, do Pará. Ele fala assim: como dar continuidade a uma terapia sexual durante a quarentena? E aí ele exemplifica: tem uma paciente em tratamento para vaginismo. O que posso orientar? Como conduzir? Doutora Carolina, pode ajudar? Sim, então é muito importante manter o vínculo com esse paciente que você está tratando. Porque, às vezes, ficar semanas afastadas, né, principalmente num caso como o dele, como o de vaginismo, pode fazer com que o paciente ele caia, ele retroativa no seu tratamento, ele dê uma desacelerada, e aí eles entram, os pacientes costumam entrar num looping assim, de novo, não estou dando conta, de novo. E, às vezes, todo um trabalho é perdido. Então, é importante ele manter o vínculo, seja por um vínculo de telemedicina, toda semana, incentivando o paciente a fazer exercícios. A gente trabalha muito com exercícios na terapia sexual, e, inclusive, no tratamento do vaginismo, a paciente precisa fazer exercícios. Então, é importante ele manter esse vínculo
conversando com o paciente, fez o exercício, está conseguindo fazer, não, está encontrando tal dificuldade, então vamos lá, vamos trabalhar essa dificuldade, mas que ele mantenha esse vínculo, porque senão o paciente também, ele fica desassistido, e aí entra num looping ruim de voltar a ter a disfunção, e uma disfunção sexual atrapalha muito a vida de uma pessoa, né? Ele atrapalha todas as outras áreas, principalmente o relacionamento, né? Então, é super importante manter esse vínculo. Acho que, como qualquer tratamento crônico ali, né, que a pessoa vem fazendo, acho que tem que ser mantido durante essa quarentena para não ter perda, né, não evoluir em tudo que já foi feito até o momento ali. Exatamente. O paciente, ele precisa desse suporte, porque ele está angustiado, né, e além de ter a angústia da própria disfunção, tem a angústia da pandemia. Então, a gente precisa manter esse cuidado, né? Ótimo, professora. Obrigado. Foi legal, teve uma pergunta de um homem, né? Acho que tem mais uma pergunta de um homem aqui, acho que os nossos médicos aí participando com a gente também, que bom. Pergunta do Márcio Albuquerque, da Bahia, para a doutora Aline, aqui a próxima, né, responder. Os homens têm procurado ajuda neste momento? Quais as queixas mais frequentes e o que eu posso oferecer para ajudá-los? Pergunta do Márcio. Bom, Márcio, graças a Deus os homens estão procurando ajuda, porque tem alguns estudos mostrando que os homens levam em média 7 anos para procurar ajuda em questões relacionadas à sexualidade. Uma demanda bem interessante que a gente, como ginecologista, tem no consultório é a queixa das esposas relatarem que os maridos estão com baixo desejo, tá? Bom, mas em relação às queixas masculinas, continua sendo a mais frequente a disfunção erétil. A gente sabe que 52% dos homens acima dos 40 anos podem ter disfunção erétil. E a segunda queixa mais frequente é a ejaculação precoce ou a ejaculação retardada. A precoce fazendo 20% a 30% mais ou menos de prevalência na população, tá? Isso é estatística americana. Como a gente pode ajudar? Muitas delas têm causas orgânicas e a maioria é a causa psicogênica. Bom, para disfunção erétil a gente tem várias drogas que podem ser usadas, mas nesse momento, se o cliente não estiver ali para a gente fazer a avaliação clínica, inclusive, porque às vezes a disfunção sexual masculina ela pode ser o sinal de um distúrbio cardiovascular ou alguma outra doença orgânica, então é importante que esse paciente saiba disso, que ele seja encaminhado para um clínico para fazer a avaliação da parte cardiovascular. Mas se também tiver todo o exame físico ok e tudo adequado à parte cardiovascular, a gente acaba usando os inibidores de fosfodiesterase 5, que são drogas, no caso da disfunção erétil, associando com a terapia psicogênica, né, para diminuir a necessidade de ter um ótimo desempenho sempre. E para os distúrbios ejaculatórios, além da gente usar os inibidores de recaptação de serotonina, porque parece que quando a gente embebe o cérebro de serotonina, você retarda, né, o IELT, que é o tempo entre o início da excitação, da penetração, até você ter a ejaculação. Então, o uso dessas drogas, mas tem que ser associada, às vezes, com terapias comportamentais. Às vezes, também, tirar o foco da relação, e para isso a gente precisa da colaboração da parceria, tirar o foco do sexo genitalizado, de pênis na vagina. Então, ampliar o script sexual para outras formas, para tirar o foco e a atenção do paciente de que sexo é sempre pênis na vagina. E às vezes a gente usa o foco sensorial, que é a sensibilização de outras zonas erógenas, mas tudo isso a gente vai passando depois com calma no curso da pós-graduação para os nossos alunos, mas é bom que todos os outros clínicos também saibam que existem técnicas comportamentais que podem ser associadas no tratamento dessas disfunções. Excelente, doutora. Obrigada pela resposta. Acho que respondeu bem aí a pergunta do Márcio, né? Partindo para a última pergunta selecionada aqui, foi uma pergunta da Clara Borges, do Tocantins. E sendo a última pergunta, eu vou deixar vocês duas falarem um pouquinho. Primeiro a doutora Carolina, depois a doutora Aline, tá? Então, vocês acreditam que os ginecologistas estão prontos para atender a demanda da sexualidade no consultório? A residência médica está preparando o ginecologista, o urologista, o clínico geral, por que não, né? Para essa abordagem? A pergunta da Clara foi uma pergunta muito boa. E de que forma prática eles podem ampliar esse conhecimento nessa área, como aprender mais para poder melhorar o dia a dia ali, né, do atendimento deles. Doutora Carolina primeiro. Então, não, infelizmente as faculdades médicas não preparam nada, não tem uma matéria sobre sexualidade humana. E o aluno sai, né, o aluno de medicina, ele sai muito despreparado para lidar com as questões da sexualidade. Então, ele nem pergunta
para os pacientes, porque ele não sabe dar a resposta. E se o paciente traz a queixa, o que a gente percebe é que o paciente, pelos próprios pacientes, quantas orientações errôneas são dadas, né? Ah, toma um vinho, a troca de parceiro, isso faz tal coisa. Então, assim, justamente mostrando quanto o médico tem dificuldade de lidar com essas queixas sexuais e que são muito frequentes. Essa é a questão. Então, ele não sabe o assunto e aí ele chega os pacientes com as queixas e ele fica completamente perdido, né? Na residência médica também, muitas vezes, o foco do residente ali é operar, é fazer X partos, fazer tantas cirurgias, e ele também não se prende tanto a esses assuntos mais complexos como a sexualidade. E aí, quando ele se forma, tem nada de cirurgia, tem muita disfunção sexual. Então, o intuito da nossa pós-graduação é dar todas essas ferramentas para que os alunos tenham, eles se sintam preparados, devidamente preparados para tratar as queixas sexuais. E também eu preciso lembrar das questões de gênero, né, que são muito comuns hoje, como atender um transexual, como lidar com essas angústias de mudança de sexo, tudo isso está muito em voga hoje e o médico não tem jeito, ele vai precisar fazer um curso para estar preparado. Eu concordo com a Carolina, eu acho que as nossas faculdades de medicina ainda estão muito dentro de um paradigma newtoniano materialista, onde a gente é treinado a olhar o paciente compartimentalizado. Então, eu brincava que antigamente, como ginecologista, o paciente entrava, ele era um par de mamas, um par de ovários e um útero entrando no consultório. Porque a gente não raciocina no tratamento do nosso cliente de forma integrada, né? Quantas vezes eu tive paciente que eu operei com câncer de mama e ela ficou anos depois sem poder ter relação com o marido porque ela não tinha espaço para trazer a angústia dela. Então, eu acho que a gente não está preparado, a gente não tem também um treino que a Carol comentou, que é muito importante a gente não dar opinião. Quando a gente trata de um cliente, vai ouvir as queixas dele, a gente tem que se despir dos nossos valores. Eu tenho que me despir dos meus valores religiosos, morais, sociais, porque às vezes quem está sentado ali é um europeu, é um evangélico, sendo que eu sou espírita, por exemplo, e a gente não tem que dar opinião e nem falar o que o paciente tem que fazer. Então, esse treinamento dessa escuta, ouvir angústia, realmente a gente não tem durante a faculdade. Eu falo que o médico não está preparado para atender as queixas relacionadas à sexualidade, mas metade da nossa população desenvolve alguma disfunção sexual durante suas vidas. Então, falta especialista no mercado. E aí, realmente, eu encorajo vocês a fazerem a pós em sexualidade, porque tem mercado e bastante angústia para a gente tratar por aí. Tá? É nisso que eu acredito, por isso que eu me juntei ao time da Cetro, junto com a Carol, e porque a ideia é a gente realmente, como médicos, melhorar a saúde do paciente, que não é só a saúde física, é a saúde mental, a saúde emocional, a saúde espiritual e a sexual. E a gente realmente não está treinado na faculdade para lidar com tudo isso. Exatamente, doutora. Acho que eu posso até falar, eu sou ginecologista também, né, de formação. Hoje eu só faço ultrassom, mas durante a residência médica a gente não tem realmente nenhum foco, né, nesse assunto, a gente não é preparado, a gente sai, o primeiro ambulatório que você vai fazer, acho que metade ou mais das pacientes trazem essas queixas e você não sabe como agir, como orientar o que fazer. Então...